E aí, pessoal, boa noite. Eu tô gravando este áudio ao vivo. Claro que, até mesmo pelo horário, tenho certeza de que pouquíssimas pessoas vão ouvi-lo agora, mas o interesse é que fique disponível mesmo, caso alguém queira ouvir depois. É um tema que eu vim debatendo durante o dia com o Brunão, meu grande amigo, já me edificou muito. E a gente só discorda nos pontos em que ele tá errado, né? Brincadeira. E eu quero falar com vocês, já adiantando, é um tema relacionado à teologia. Então, pessoal que gosta de teologia, mais especificamente a soteriologia, que é o campo da teologia que trata a respeito da obra da salvação que Deus opera em nós que cremos nele. Como nós debatemos aí durante o dia esse assunto, eu achei que seria interessante. Eu não tenho nenhum estudo pré-elaborado, eu queria apenas fazer uma breve exposição de um trecho aqui de Romanos 8, que a gente acabou falando bastante sobre ele. Então, provavelmente eu vou dar uma enrolada por aqui, né? Por conta de não ter um estudo já pré-elaborado, é mesmo expressar aqui o meu entendimento sobre o texto. Você já pensou alguma vez a respeito do tema predestinação, eleição, presciência, né? Será que nós somos salvos porque nós aceitamos um convite de Deus para a salvação? Ou será que nós somos salvos porque Deus já determinou lá na eternidade, antes da criação do mundo, quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo, quem vai para o céu, quem vai para o inferno? É uma pergunta bastante interessante que confunde muita gente. Então, o nosso interesse aqui, o meu interesse, é esclarecer um texto que é muito utilizado pelos nossos amigos e irmãos calvinistas, como eu já fui até em algum momento aí da minha caminhada, mas que eu cheguei a uma compreensão que, pelo menos hoje, eu concluo que é uma compreensão mais clara, né? Então, estou gravando ao vivo, provavelmente alguém vai ouvir isso depois, até mesmo porque eu vou colocar no YouTube também. O texto ele diz o seguinte, Romanos 8, capítulo 8, versículo 28, diz assim: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Fica até aqui a leitura. É claro que vale a pena ler o capítulo inteiro para chegar a um entendimento mais claro, mas eu creio que para exposição esse trecho aqui já é suficiente. Então, embora a gente tenha aí, porque o apóstolo Paulo ele vai meio que linkando o assunto no outro, de forma que se você toda vez que encontrar no início de um versículo porque, e, então, porque, você vai chegar até o início do livro. Então ele deixa os assuntos muito entrelaçados ali, de forma que você tem dificuldade de pegar onde exatamente ele está começando aquele assunto, né? O fato é que, independentemente de se a obra da salvação se ela é algo que Deus determinou antes da fundação do mundo ou não, o fato é que todos nós em algum momento já pensamos a respeito da salvação das nossas almas. Todos nós já refletimos em algum momento, especialmente quando morre aquele parente,
né? Especialmente quando nós deparamos com algumas dificuldades da vida. Eu, por exemplo, tive uma crise de ansiedade uma vez. Isso me fez pensar muito na fragilidade da minha vida. E a gente chega a uma conclusão que é a seguinte: a Bíblia está certa quando ela fala que a nossa vida é como o vapor. E que nós estamos aqui hoje, né? Se você pensar aí, você que tem minha idade, seus 30 anos, você vai lembrar de quando você tinha 14, que parece que foi ontem, né? E por aí vai. O fato é que todos nós, quem não se preocupou com o assunto salvação até hoje, vai ter que se preocupar mais tarde, né? Em algum momento vai ter que se preocupar. E fica essa palavra aí no início da abordagem desse texto. O sábio diz o seguinte: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias nos quais você venha dizer não tenho neles contentamento, né? O dia de se lembrar do Senhor, de buscar dele a salvação é hoje, não é amanhã, não é quando eu tiver 60 anos, não, é agora. De preferência agora, tá? E o texto ele vai dizer o seguinte: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então, a gente tem algumas informações aqui. O apóstolo Paulo, ele quer, de certa forma, consolar os romanos, para quem ele dirige essa carta, dizendo o seguinte: olha, a natureza geme por causa do pecado. Nós que somos filhos de Deus gememos por causa do pecado, né? O pecado causou uma tribulação enorme em toda a criação, em tudo que existe nesse plano físico, material. Mas nós sabemos que todas as coisas contribuem, quando analisadas num conjunto, para o bem daqueles que amam a Deus. Aí alguém poderia dizer, algum dos ouvintes: poxa, mas como que tal situação na minha vida pode contribuir para o meu bem? Como é que eu tenho certeza que isso pode contribuir para o meu bem? Ele diz que as coisas, todas elas, contribuem para o bem quando analisadas no conjunto, não talvez isoladamente, né? E ele olha ali e ele vai explicar para o pessoal lá de Roma como é que todas as coisas contribuem. Ele parte de um princípio. Ele fala: olha, essas coisas contribuem primeiro por conta de quem vocês são. E ele vai dizer: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aqui começa a confusão no meio cristão, entre evangélicos de várias denominações, católicos têm a sua interpretação desse texto também, e enfim, para pouca gente se entende quando você fala de predestinação, de eleição e desses temas relacionados. O que nós precisamos observar em primeiro lugar aqui é que há um grupo ao qual o apóstolo diz que Deus dantes conheceu, né? Então ele já tá colocando aqui uma situação de pré-conhecimento. Algumas traduções assim: aos que ele conheceu de antemão. Agora, Deus ele é onisciente, ele conhece todas as coisas, ele conhece todas as pessoas, ele conhece quantos fios de cabelo tem na cabeça de cada ser humano em cima da face da terra. Ele sabe de tudo. Mas o que se ele diz aos que dantes conheceu, ele está falando sobre um grupo específico conhecidos por Deus. Isto é, há um aspecto específico nessas pessoas que, sendo conhecido por Deus, os levou a serem predestinados para serem conformes à imagem de seu filho. É o que ele diz aqui: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. Quando a gente vai fazer a interpretação do texto bíblico, a gente tem que procurar atentar ao que aquele texto está dizendo no seu contexto geral, no livro inteiro. Se a gente não tem o livro inteiro, o que o autor, de forma geral, fala sobre aquilo? Se não, o que os outros autores bíblicos falam a respeito disso? E eu achei um texto muito interessante que esclarece essa questão. Quem são esses que Dantes conheceu? É claro que são
os cristãos, a quem ele se refere. Mas Pedro, o apóstolo que escreveu 2 epístolas aqui no Novo Testamento, ele tem uma informação bastante interessante. Ele diz assim, ó, ele se apresentando à igreja, ele diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. No 2 ele dá uma deixa muito legal, ele diz assim: eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Olha como o apóstolo Pedro se refere à igreja. Ele chama a igreja de eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência. Então, o que ele está dizendo aqui é que a eleição, ela ocorre de acordo com a presciência, ou de acordo com o pré-conhecimento de Deus, e ela tem um objetivo, que é a obediência. Então, tem a ver com o que a gente está lendo aqui em Romanos 8 e 28? É lógico que tem, porque olha o que diz: os que dantes conheceu, e a gente volta para Pedro, eleitos segundo a presciência, o pré-conhecimento, dantes conheceu, pré-conhecimento. Está falando da mesma coisa. Também os predestinou, e ele vai colocar o objetivo aqui, em Romanos 8, para serem conformes à imagem de seu Filho. E aqui diz, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Quando a gente lê em conjunto o texto de Paulo, os Romanos, e o texto de Pedro, eles vão se completar, eles vão fazer a gente ter uma visão mais ampliada, né, do objetivo da eleição ou dessa predestinação e a base dela. O que é que Deus prevê, o que é que Deus vê de antemão no eleito, naquele que foi predestinado, que faz com que esse eleito, com que esse predestinado seja isso que ele é, né? Se a gente está falando de salvação, qual é o critério que a Bíblia coloca para a salvação? Efésios 2,8 diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a gente pode concluir que se Deus vê alguma coisa em alguém e isso faz com que essa pessoa seja eleita, seja predestinada, com certeza é aquilo que faz com que a pessoa receba a salvação, que é a fé. Então, prosseguindo no texto, ele diz que esses que foram dantes conhecidos também foram predestinados. E aqui essa palavra predestinada, ela está relacionada ao quê? A obra que Deus vai operar na vida do cristão para que ele seja cada dia mais parecido com o Filho dele, com Jesus Cristo. Predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Porque quando nós nos aproximamos da fé, assim como todo e qualquer ser humano, nós somos cheios de problemas, cheios de defeitos, cheios de situações aí desagradáveis inerentes à nossa natureza humana, e que muitas vezes nós mesmos não concordamos com aquilo que nós somos e fazemos. Mas o Espírito Santo de Deus, ele opera no coração daquele que se entrega a Cristo para que ele se pareça cada dia mais com Cristo. Então o cristão, ele tem um modelo, ele tem um objetivo. Quando ele olha para Jesus, ele vê alguém com quem ele quer se parecer. Isso não vai acontecer, infelizmente, do dia para a noite. Isso não vai acontecer de uma hora para outra. Isso é um processo. E esse processo se chama santificação. Esse processo de a cada dia você olhar os seus defeitos, as coisas em que você tem que mudar, as coisas onde você tem que ser transformado para se parecer mais com Jesus, se chama santificação. E esse texto está dizendo que aqueles que Dantes conheceu, aqueles que Deus conheceu em algum momento anterior, ele também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. O que isso tem a ver com o versículo 28, quando ele diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Isso tem a ver que nos deixa entender que as
coisas que nos ocorrem na vida, coisas boas, coisas ruins, alegrias, tristezas, todas elas são regidas por Deus de certa forma a nos acontecer para que nós possamos a cada dia nos parecer mais com Cristo. Se Deus nos deixasse correr solto, né, se ele desse como um bonequinho de corda, né, desse corda e deixasse andando para frente, a gente cairia, a gente não teria um final feliz. Mas nós sabemos que ele está todos os dias ali cuidando dos nossos passos, né, promovendo as mudanças necessárias para que a gente se pareça mais com Jesus. Então a predestinação está ligada a este processo no qual todos nós estamos, de nos parecer mais com Cristo. E aí tem uma aplicação interessante. Qual foi a última vez que eu, ou que você, nos preocupamos com esse aspecto da nossa vida espiritual? Eu preciso me parecer mais com Jesus. Como? Ou qual foi a última vez que nós observamos, deitamos nossa cabeça no travesseiro no final do dia e pensamos o seguinte: poxa vida, eu fiz isso hoje, isso não me torna parecido com Cristo. Jesus não faria isso no meu lugar. Nos parecer com Cristo a cada dia não é um processo automático, como eu já disse, exige essa reflexão e a capacidade para que nós venhamos mudar e ser transformados dia a dia. Ela vem do próprio Espírito Santo de Deus, que nos capacita. Então, nós sabemos já o que significa este dantes conheceu, o pré-conhecimento de Deus, quer dizer que existe alguma coisa que Deus conheceu, que Deus viu, que Deus percebeu nessas pessoas e que fez com que elas fossem também predestinadas, ou seja, que ele traçasse um caminho para elas, que as fizesse ser mais parecidas com Cristo. E agora ele vai dizer o seguinte: e aos que predestinou, ele antes conheceu, predestinou. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Tudo isso dentro daquele contexto de sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Se todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, nós acreditamos que Deus está no controle de todas as coisas, de que Ele rege o nosso universo, o nosso mundo, a nossa vida, com a intenção de que nós sejamos mais parecidos com seu Filho, Jesus Cristo. E nós sabemos que a esses a quem Ele predestinou, essa predestinação inclui um momento da vida da pessoa em que ela é chamada. E o que é o chamado? O chamado, ele é aquele momento em que aquela pessoa que foi eleita, porque Deus viu nela um coração que reagiria ao chamado dele com fé, então chega um momento em que ele executa esse chamado, em que ele usa um momento ali para que essa pessoa seja chamada à fé, aquele despertamento interior, para que a pessoa possa ouvir a palavra, entender e ter aquele desejo profundo de obedecer a Cristo, de seguir a Cristo, de se parecer mais com Cristo. Tem um texto em Atos que vai falar sobre a conversão desse próprio apóstolo Paulo, que nos fala aqui. O que é que ele diz? Que Paulo, indo no caminho de Damasco para perseguir a igreja de Cristo, ele teve um encontro com Jesus. E Jesus diz para ele: Paulo, inútil é para você recalcitrar contra os aguilhões. E resumindo, o que esse texto quer dizer? Paulo ele já havia ouvido o Espírito Santo o tocando no seu coração, na sua alma, algumas vezes antes, e ele estava sempre ali se endurecendo até o momento em que Cristo aparece para ele e ele cai de joelhos. Ele diz: quem é, Senhor? E Jesus responde para ele: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Interessante que Paulo ele perseguia a igreja pensando que estava fazendo um favor para Deus. Para ele estava certo. Nos critérios da religião dele estava tudo ok. Ele achava que estava correto. Mas na verdade ele estava perseguindo ao próprio Cristo. Isso tem também muitas aplicações para nós, né? Quando alguém professa o nome de Cristo, talvez de uma maneira que nós não entendemos, e nós então nos colocamos contra aquilo ali sem analisar num contexto maior se de repente nós é que não estamos compreendendo corretamente o que está acontecendo. Enfim,
ele diz que aqueles que foram predestinados também foram chamados. E os que foram chamados também foram justificados. E os que foram justificados também foram glorificados. E é claro que a glorificação, ela está num processo mais à frente. Nenhum dos crentes hoje, nenhum dos salvos hoje, nenhum dos cristãos hoje foram já glorificados. A gente sabe que isso só vai acontecer futuramente. É uma promessa que está ali, escatológica, e que quando Jesus voltar nós todos seremos glorificados. Isso parece tão certo para o apóstolo Paulo, que ele diz: aqueles que justificou, a esse também glorificou. Ele trata de um evento futuro como se fosse passado, demonstrando que aquilo pode ser uma certeza para aquelas pessoas que o estão ouvindo. E o 31 que nós lemos diz assim, Romanos 8:31: que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? No decorrer desse texto, o apóstolo vai colocar várias situações em que alguém pode pensar o seguinte: será que esta situação que eu estou passando, ela pode me afastar de Deus, ela pode me afastar da minha fé em Cristo? E o apóstolo, ele dá uma resposta bem convincente. Ele diz assim: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não dará também com ele todas as coisas? Isso quer dizer, se ele entregou o próprio filho por nós, ele vai regular o resto? Lógico que não. Todas as bênçãos são nossas, todas as bênçãos espirituais, tudo aquilo, talvez não tudo aquilo que nós gostaríamos ou queremos, mas tudo aquilo que nós precisamos para chegar no fim da nossa caminhada, já estão à nossa disposição. Quem tentará a acusação contra o escolhido de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Esse texto eu acho maravilhoso, porque ele está dizendo o seguinte: fala, olha, você tem problema com pecado, você foi um cara muito pecador, enquanto você ainda não tinha um encontro com Cristo, você se sente culpado pelas coisas que você já fez. É como se o apóstolo Paulo estivesse falando o seguinte: deixa eu te contar uma coisa, toda vez que alguém se colocar diante de você ou diante de Deus para te acusar, você tem um advogado diante do Pai. E ele diz: pois é Cristo quem morreu, o antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Se você está interessado na salvação da sua alma, você tem o melhor advogado que alguém pode ter para falar com Deus a respeito dos seus pecados: Jesus Cristo. João, ele diz assim na sua epístola: filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado diante do Pai. Quer dizer, você tem Cristo do seu lado. É claro que muitas pessoas, elas querem recorrer a outros seres humanos, né? Especialmente quando elas oram, fulano de tal, ore por mim a Deus, né? Aquela pessoa põe a mão na minha cabeça, ore por mim. Mas quando nós amadurecemos na fé, nós sabemos que tudo aquilo que nós precisamos de Deus está à nossa disposição. A gente não precisa depender de terceiros. A única pessoa, o único homem que está entre nós e Deus é Jesus Cristo, homem, né? Lá para Timóteo, Paulo diz assim: portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Jesus é o único que é homem para nos representar diante de Deus, e é o único que é Deus para representar Deus a nós. Por isso que ele está aí fazendo essa comunicação entre nós e Deus, e ninguém mais pode fazer isso. Escute bem: ninguém pode rogar por você ao Pai, somente Jesus. Não recorra a nenhuma outra pessoa, só Jesus Cristo, que morreu, como diz o texto, e ressuscitou, é que está à direita de Deus. A direita de Deus está vazia se tirar Jesus. Ele é o único que está lá, à direita, que pode interceder por nós. É o que a palavra de Deus nos diz. Enfim, ele continua: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelha para o matadouro, como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores
por aquele que nos amou. Olha a certeza que o apóstolo Paulo tem com relação à segurança da sua salvação. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele está dizendo, ninguém nos separa do amor de Deus. Nenhuma pessoa, nenhuma situação pode nos separar do amor de Deus. Isso quer dizer que nós somos inseparáveis do amor de Deus? É isso? Não, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que nenhuma coisa externa a nós, pode nos separar do amor de Deus, e que Deus está disposto a nos manter a salvo. Por outro lado, se a gente quer entender melhor sobre esse texto, a gente precisa considerar o que a Bíblia, no seu contexto geral, fala sobre esse assunto. E o que eu entendo desse assunto aqui, com base no outro texto que eu vou fazer questão de ler aqui, o que eu entendo aqui é que, embora nenhuma coisa externa a nós possa nos afastar do amor de Deus, embora nenhuma coisa pode convencer Deus de nos deixar, mas é necessário que nós tenhamos perseverança. Porque olha o que diz o texto de Colossenses. O texto de Colossenses foi escrito também pelo apóstolo Paulo. E no seu capítulo 1 e no versículo 21, ele vai dizer o seguinte: a vós também, que noutro tempo eres estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou. Quem nos reconciliou? Cristo. Ele está dizendo o seguinte: você que serve a Deus hoje, em outro momento você era estranho para Deus, inimigo no entendimento, porque você praticava as obras más. Agora você está reconciliado. E ele prossegue: no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Isto aqui é a missão de Jesus com relação à igreja, com relação ao salvo: apresentar-nos santos, irrepreensíveis, inculpáveis. E isso só vai acontecer na eternidade. Ele vai nos apresentar a Deus santos, irrepreensíveis e culpáveis. Mas no versículo 23 ele coloca um condicional. Ele diz o seguinte: se na verdade permanecerdes fundados e firmados na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Veja que aqui em Colossenses, no capítulo 1, do versículo 21 ao 23, o mesmo apóstolo Paulo que escreveu a carta aos Romanos, ele deixa muito claro que Deus ele vai cumprir o propósito dele com relação à nossa salvação, mas que necessário é que nós permaneçamos fundados e firmes na fé. E é necessário que nós também não nos movamos da esperança do Evangelho. Será que esse é um aviso trazido aqui à toa? Será que esse aviso foi colocado aqui de forma a não representar nada concreto? Veja quando você está numa estrada e você vê uma setinha assim, uma placa com uma setinha bem torta. Você sabe, tem uma curva ali perigosa e eu preciso tomar cuidado. O apóstolo Paulo está colocando uma placa aqui. Se ele coloca a plaquinha é porque existe um risco. Se ele fala que ele vai fazer isso, ele vai nos apresentar santos, irrepreensíveis e culpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, é porque existe a possibilidade de a pessoa não permanecer fundada, firme na fé. Existe a possibilidade dela se mover da esperança do Evangelho. A Epístola aos Hebreus fala sobre pessoas que apostataram da fé. E apostasia só é verdadeira apostasia se havia uma fé verdadeira antes. Alguém só apostata da fé que teve o que é apostasia? A pessoa deixar a fé que outrora ela tinha, né? Ela cair da fé que ela tinha antes. Então, eu vejo esse texto de Romanos à luz dos demais textos da Bíblia Sagrada.
ele traz uma segurança, sim, ele traz a segurança de que Deus é fiel e que ele cumpre a parte dele. Mas ele não nos isenta de analisarmos também aquilo que é a nossa participação no processo de salvação, né? Deus não nos traz pelas orelhas, Deus não nos puxa pelo colarinho, ele nos convence. E ele nos amando, ele também nos dá capacidade de resistir a esse chamado, né? Que nós possamos não resistir ao chamado de Deus que acontece no nosso coração. Bom, essa é uma pequena reflexão aqui com base num texto difícil, um texto que não é fácil e que você pode depois com calma ler na sua Bíblia. Os textos que eu li foram Romanos capítulo 8, faz bem ler o capítulo inteiro, Colossenses capítulo 1 e 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1. 3 textos que se completam e nos fazem entender melhor a palavra de Deus. Deus abençoe você, tenha uma boa noite e a paz do Senhor Jesus Cristo.